o melhor pra mim. Há um desejo no meu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que clamo pela cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Meu Jesus maravilhoso, tu és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. É um desejo no meu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a palavra em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e seu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Tão grande és tu, Senhor, tão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, eterno é o teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Aleluia, Glória a Deus. Deus. Meu Deus, aleluia, glória a Jesus. Maravilhoso é servir a Jesus. Graças Maravilhoso a Deus, aleluia. é conhecer e obedecer a palavra de Jesus. Maravilhoso é poder dizer que somos salvos na pessoa de Cristo Jesus. A pessoa de Jesus que, independente de tanta coisa que aconteceu na história, depois de Cristo já foram 2000 e alguns anos, mais de 2 milênios já se passaram desde o seu nascimento, e Jesus continua com sua reputação completamente limpa, completamente ilibada. Oh, Jesus, Jesus continua sendo a pessoa mais influente da nossa cultura. E, infelizmente, devido à religiosidade, devido a certas coisas que vão acontecendo na história, muitas vezes a pessoa de Jesus, o personagem, o Jesus, Filho de Deus, acaba perdendo
a centralidade da história como personagem, e outros personagens, e outras ideologias, e outras formas de pensar vão tomando o seu lugar. Mas isso já acontecia desde a igreja primitiva. E isso acontece tanto de modo amplo, quando nós vimos, por exemplo, estudamos na escola, e a gente vai estudar a Idade Média, e aí lá é dito que o cristianismo, os cristãos, né, que era a religião oficial do império era o cristianismo. E esse cristianismo matou muitas pessoas em nome do cristianismo. Muitas pessoas foram mortas, foram torturadas em nome do cristianismo. E isso passa uma ideia de que Cristo tem alguma coisa a ver com isso. Mas a verdade é que Cristo, ele tem a sua reputação ilibada. Ele tem a sua reputação extremamente pura. Ele era um homem não à frente do seu tempo, mas ele era um homem à frente de todo o tempo, de qualquer tempo. Cristo era alguém totalmente diferente. E é por isso que eu me orgulho em dizer que sou um cristão, que sou um seguidor de Jesus Cristo. Que eu sigo e me admiro, e sou servo, e sou filho, e sou amigo de Jesus Cristo. E que eu procuro seguir os seus passos. Porque Jesus Cristo é a maior pessoa que já existiu na face da terra. E não apenas isso, como ele é o próprio Deus, como ele é Filho de Deus, e é nele que se baseia a nossa salvação. Mas nós percebemos que nós temos uma facilidade muito grande de nos distrair. E principalmente porque muitos daqueles que seguem a Jesus Cristo, que passaram a seguir Jesus Cristo, vieram de outras culturas, de outras religiões, de outras crenças, e elas trazem consigo certos pensamentos, trazem consigo certas ideologias, e acabam tirando o foco do que é a palavra de Jesus Cristo. A isso se dá o nome de sincretismo, o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? A pessoa vai lá e prega para uma tribo indígena. Naquela tribo indígena já tem a religião deles, já tem os deuses deles, já tem os rituais deles. Você prega para eles, eles aceitam a Jesus, eles se tornam cristãos, mas eles ainda mantêm certos padrões, certas práticas do culto, adoração a certos deuses, associam ao cristianismo e se torna um sincretismo religioso. E aí quando você vai misturando, e você vai diluindo, e você vai misturando, e você vai diluindo, chega uma hora que você tem muito pouco de Jesus Cristo naquela história, naquela mistura, e um monte de outras coisas. E é assim que foi acontecendo durante a história, e é assim que acontece muitas vezes também em nossas vidas. Cada um de nós tem uma trajetória, cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um caminho que foi trilhando até chegar aqui. Cada um de nós tem uma forma como foi que a gente conheceu a Jesus. E às vezes a gente mistura a história de Jesus com o que a gente aprendeu na outra, a religião onde está, e a gente aprende um pouco aqui, aprende com o outro que aprendeu não sei aonde, e quando a gente vê, a gente mistura. E muitas vezes nos afastamos dos verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo. E é aí aonde acontecem certas atrocidades. Isso estava acontecendo na igreja de Coríntios. Paulo ele envia uma carta à igreja de Coríntios e ele fala que ele gostaria que estivesse falando com pessoas espirituais, mas infelizmente ele sabia que ele estava falando com pessoas carnais. Paulo fala, como eu gostaria que vocês fossem espirituais, mas infelizmente vocês ainda são carnais. Paulo ele fala no mesmo capítulo que ele fala, eu gostaria que vocês fossem adultos, queria poder trazer alimento sólido para vocês, mas vocês ainda são crianças, vocês ainda precisam beber leite. Eu não posso trazer alimento pesado para vocês, porque vocês ainda não aguentam o alimento pesado. Uma das características de se ser criança,
Quem tem filho, ou quem cuida de criança, ou quem tem criança por perto, sabe? Uma das características é criança só pensa nela mesma. A criança não tem. O ser adulto é justamente se preocupar com algo além de si mesmo. Porque a criança, ela fala, pai, estou com fome. E ela não se sente mal em pensar como é que o pai se sente de ela falar que está com fome. O pai se sente mal porque a criança está com fome. Mas a criança fala, pai, estou com fome. E se ele comer ali agora, ele vai brincar. E se ele não comer também, ele vai brincar com fome. Mas ele está preocupado com a fome dele. A criança, enquanto menor a criança, ele só pensa, é minha mamadeira, é minha comida, é o meu pai, é a minha mãe, é a minha roupa, é a minha cama. A criança pensa nela mesma. A criança, ela é, por natureza, um ser egoísta. É muito difícil a criança pensar no outro. Já o adulto não. Quando você se torna adulto, você precisa começar a pensar nos outros. Ser adulto, o que é o rito de passagem para ser adulto? Cada um pensa de uma forma diferente. Algum pode dizer que é trabalhar. Quando você trabalha, você já está começando a pensar em alguém mais do que você. Você já está obrigado a pensar no patrão, pensar no emprego, pensar na despesa, pensar numa conta, pensar no orçamento. Alguns dizem que vai ser se casar. Quando você se casa, você precisa pensar em algo além de você, pensar na esposa, pensar nos filhos. O adulto, ele pode ser adulto quando ele toma a responsabilidade da vida dele e começa a ajudar as pessoas, cuidar das pessoas. A vida adulta tem responsabilidades maiores do que nós, enquanto a criança só se responsabiliza, nem por ela mesma, ela não se responsabiliza. E Paulo fala, vocês são crianças. Por quê? Porque para vocês, só o que existe é você. Só o que existe é a sua ideologia. Só existe o que você pensa. E é por isso que há entre vós contenda. Paulo fala aqui, porque, irmãos meus, me foi informado de vós, pelos da casa de Cloe, que há brigas entre vós. Há brigas. Por que há brigas? Porque haviam divergências de ideologias. Pessoas que pensavam de uma forma e que não conseguiam concordar, e até aí tudo bem, com o que o outro pensava, mas que também não conseguia respeitar o que o outro pensava. E é aí que está o problema. Porque nós, como corpo de Cristo, precisamos estar unidos. Mas precisamos estar unidos em quem? Em Cristo. E unidade, não quer dizer unanimidade. O que é unanimidade? Se eu perguntar, o que vocês acham a gente pintar essa igreja de azul? Todo mundo concorda? Todo mundo? Amém? Pronto. A unanimidade. Todo mundo concordou. Mas eu posso querer que a igreja seja verde e continuar unido. Não concordar, mas respeitar e continuar unido. Isso é um sinal de quê? De amadurecimento. Quando nós amadurecemos, nós aprendemos a ter as nossas próprias opiniões, a trabalhar em cima das nossas opiniões, ouvir a opinião do outro, concordando ou não, respeitar. Por quê? Porque o mesmo respeito que eu quero, eu vou passar para essa outra pessoa. Então eu não concordo, mas eu vou respeitar o seu direito de discordar de mim e de ter a sua opinião. Por quê? Porque isso não pode romper a nossa unidade. Não vai ser a minha opinião diferente da sua que vai romper os nossos laços, a nossa família, a nossa união, a nossa comunidade, a nossa comunhão. E aí Paulo vai mostrar qual é o motivo, por que o povo estava brigando. Ele fala que é dito isso de vós, que um de vós diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Cefas, e o outro, eu sou de Cristo. Cada um tinha o seu partido, cada um tinha o seu mentor, cada um tinha o seu guru, cada um tinha aquele a quem ele seguia, aquele que o influenciava. E cada um seguia e falava, não, eu sou de fulano. O que você pensa? Eu penso o que Apolo pensa. Como é que você faz? Eu faço como Apolo faz. Eu faço como
como Pedro faz, eu faço como Paulo faz. E aí ele fala, Cristo está dividido? Cristo está dividido, porventura? Será que Cristo, vamos ter que fazer um Cristo para cada um? Existe uma música americana que eu não sei bem a procedência dela, mas ela faz uma crítica às diversas formas de cristianismo. Ele fala, o personal Cristo, personal Jesus. O que é o Jesus personal, o Jesus pessoal, o Jesus de cada um, onde cada um cria o seu Jesus, cria a sua imagem de Deus para poder seguir. Então, o camarada, ele acredita que determinada ideologia é correta, ele pega e cria um Jesus para defender a ideia dele. Então, na mente dele, por exemplo, todo mundo tinha que andar armado. Rapaz, todo mundo tinha que andar armado. Ele vai lá nos textos de Jesus Cristo e acha lá Jesus, preparou um chicote, que era uma arma, entrou lá no templo, quebrou tudo, tal, e bateu no povo. Jesus falou, vende sua capa, compra espada. Então, Jesus está falando que é para todo mundo andar armado. Ou seja, eu vou trazer Jesus para o time dos armados. Aí o outro fala, não, Jesus não quer fazer isso. Se ele falou que se tomar um tapa na face tem que dar outra face. Se ele falou que se alguém lhe tomar a capa, dê também a túnica. Se ele falou que o negócio é perdoar. Se ele falou que o negócio é fazer os homens melhor do que o que eles fazem. Como é que você vai andar armado? Aí ele traz para o time dele. Ou seja, cada um cria para si um Cristo. E aí eu pergunto para vocês, qual é a diferença disso para o que era feito? E o que ainda é feito, onde a própria palavra de Deus diz que o homem ia lá, cortava madeira, uma parte ele fazia comida, outra parte ele fazia uma mesa, outra parte ele fazia uma cadeira, outra ele fazia um Deus e o adorava. Qual é a diferença quando cada um de nós queremos criar o nosso Deus, o nosso Jesus, a nossa imagem, a nossa semelhança? Ou a gente, eu vou para aquela igreja, porque naquela igreja se pensa dessa forma e eu concordo dessa forma. Eu não vou para aquela outra, porque naquela outra é dessa forma e é de outro jeito. E aí Paulo fala, mas Jesus está dividido. Jesus nos deu o direito de cada um criar o seu próprio Jesus e cada um ir para a sua igreja. Não, porque na igreja a Assembleia de Deus é assim, na Deus é Amor é assim, na Brasil para Cristo já é assim. E eu prefiro dessa forma. E ele pergunta, está Cristo dividido? E ele faz uma pergunta ainda mais incisiva. Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes batizados no nome de Paulo ou no nome de Pedro? Foi quem morreu por você? Foi a Assembleia de Deus? Foi Daniel Berg do Navrim? Quem morreu por você foi a Igreja Universal, foi a Igreja Mundial, foi a Igreja X, a Igreja Y? Quem morreu por nós foi Jesus Cristo. E quando fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se somos cristãos, recebemos a nossa salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Então, se temos que seguir alguém, se temos que ouvir a voz de alguém, e se temos que acompanhar alguém, e se temos que abraçar alguém, esse alguém é Jesus Cristo. Podemos sim ter as nossas referências. A Bíblia fala dos heróis da fé. Lá no livro de Hebreus fala dos heróis da fé. Fala de homens que o mundo não era digno deles. Grandes homens. Noé, que ouviu a palavra de Deus, ouviu o chamado de Deus e construiu uma arca. Abraão, que Deus falou com ele que ele ia ter uma grande nação, mesmo ele sendo velho, mesmo a mulher dele sendo estéril, e ele creu, e ele saiu da terra onde ele estava e foi vagar confiando em Jesus. São exemplos a serem seguidos. E assim foi com Jacó, e assim foi com Moisés, e assim foi com José, e assim foram com vários e vários homens, e assim é até hoje. Precisamos ter as nossas referências e boas referências para podermos caminhar juntos, para ouvir bons conselhos, para ouvir bons exemplos. Mas temos que ter em mente que quem morreu por mim na cruz foi Jesus Cristo. Eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Foi em nome de Cristo que eu fui batizado. É pelo sangue de Cristo que eu sou salvo. E é a palavra de Cristo e a morte de Cristo que me redime. E é a justiça de Cristo que me justifica dos meus pecados. E é a graça pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz que me santifica e que me leva para o céu. E quem vai voltar um dia para me buscar é Jesus Cristo. E aí Paulo fala que Cristo é o fundamento. Para que ninguém, ele fala, eu dou graças a Deus que batizei a nenhum de vós, a não ser Cristo e Gaio, para que ninguém diga que eu tenho batizado em meu nome. Eu também batizei, e ele vai falar, eu batizei um, batizei outro, mas não batizei em meu nome. A autoridade do batismo não está em quem batiza. A autoridade de batismo está no nome de quem se batiza. A autoridade sobre a igreja está no nome de Jesus Cristo, está no nome de Deus. E infelizmente eu tenho dito isso sempre e sempre. Que infelizmente as palavras e o exemplo de Jesus Cristo muitas vezes é tirado das nossas vidas. Uma vez eu conversando com alguém, a pessoa falou assim para mim, porque fulano de tal pegou um dinheiro comigo emprestado, ele me paga, eu vou lá, vou buscar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer não sei o que, tal. Aí eu, para provocar, né? Não vou julgar a atitude dele, mas para provocar ele, eu falei, mas rapaz, tem que tomar cuidado. Porque Jesus falou que se você empresta dinheiro com a esperança de receber esse dinheiro de volta, você não fez nada. Não é assim não. Eu falo, o mal é esse. Toda coisa que Jesus fala, o povo fala, Jesus brincando, ele não estava falando sério. Você acha? Você vai emprestar dinheiro sem plano de receber de volta? Isso é conversa? Mas Jesus falou. Você acha? Se alguém chegar aqui e roubar meu celular, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar para a polícia. Mas o que foi que Jesus falou? O certo era dar o carregador para ele. Rapaz, volta aqui. Você pegou o celular, pega o carregador também. Como é que você vai carregar o celular? Não é verdade? É o que Jesus ensinou. É por isso que ele fez. É por isso que é complicado. Mas tem coisa mais simples ainda que a gente não segue. Que a gente não consegue acompanhar. E é por isso que a igreja hoje é tão focada. O próprio apóstolo Paulo alerta. Lá na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo falou, olha Timóteo, instrui as pessoas aí na palavra de Deus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para consertar, né? Redarguir, palavra complicada. Para consertar, para limpar, para aperfeiçoar, para que todo homem seja, olha que palavra, perfeito e perfeito em toda boa obra. Ele fala que a palavra de Deus, a Bíblia, os ensinamentos de Jesus Cristo são o suficiente para que você seja perfeito. Só precisa isso. E ele vai falando, ele fala dos obreiros, ele fala para ensinar a palavra, para corrigir, ele fala, olha, toma cuidado, porque vai chegar um dia em que não terão mais paciência, ele fala, não sofrerão mais, né? Não terão mais paciência para ouvir a sã doutrina. Mas vão se deixar, eles vão ter uma coceira no ouvido, vão ter coceira no ouvido, e eles só vão querer ouvir fábulas. Só vão querer ouvir fábulas. E esse é um fenômeno que vem acontecendo há décadas em nossas vidas. Esse é um fenômeno que vem acontecendo há décadas em nossas igrejas. Hoje eu vi uma entrevista de um cantor, que ele fala de um homem que andou muito tempo em todas as igrejas evangélicas, vendeu muito CD, vendeu muita fita cassete da época, vendeu livro, foi nos maiores congressos, pregou em todo lugar, dizendo que era um ex-Racionais. Racionais, para quem não conhece, é um grupo de rap, e aí ele, nesse grupo de rap tinha uma música, e nessa música falava de um tal de um Guina, e ele falava que ele era esse Guina. E ele aproveitou que os crentes não ouviam rap, e aí saiu dizendo, não, esse Guina sou eu, mostrava umas fotos, mostrava a música, e falava, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e era tudo mentira.
E quantos cantores, pregadores e gente aí que fez muito sucesso, principalmente nos anos 90, no começo dos anos 2000, que dizia: ah, porque eu era dos Paralamas do Sucesso, ah, porque eu era da banda dos Titãs, ah, porque eu era maçom. Tudo coisa que ninguém tem como saber. Como é que você vai lá na maçonaria e fala: ei, olha aí no nome de inscrição aí, se tem um cara chamado fulano de tal, assim, tal. Não tem como saber. Aí o cara falava, e aí você tinha aqui uma igreja onde o pastor estudou, se preparou, é um homem de bem, é um homem que dá seu exemplo, que evangelizou, que pregou, que foi diácono, foi presbítero, foi evangelista, foi pastor, fez teologia, está ali pregando a palavra de Deus, e outro camarada dizendo que foi não sei aonde, que matou não sei quem, que cheirou não sei o quê, que roubou não sei o quê, e todo mundo ia. Por quê? Porque tem comichão nos ouvidos, uma coceira nos ouvidos, que eles não querem ouvir essa doutrina, eles querem ouvir fábulas. Ah, porque, meu irmão, um dia apareceu o tinhoso lá em casa, pegou na minha mão, me levou no inferno, a gente caminhou, ele me mostrou isso, me mostrou aquilo. Conversa fiada, pelo amor de Deus. Eu não preciso disso para me aproximar de Cristo, porque eu tenho a palavra de Deus, que é viva, santa, eficaz, mais do que espada alguma de dois gumes. Eu não preciso ouvir falar da história da pessoa que foi no supermercado, eu cheguei lá, veio não sei o que, daqui a pouco um carrinho de compra passou, com não sei o que, tal, e um monte de história. O apóstolo Paulo alerta: cuidado, são fábulas. As pessoas vão ouvir mais as fábulas do que a sã doutrina. O que eu preciso conhecer são as palavras, o exemplo e a história de Jesus, que é quem é meu Salvador, que é a diretriz, que é a bússola. Mas é difícil. É muito mais fácil cumprir as 70 semanas de não sei das quantas, ao corredor do sal grosso e do molho shoyu, a caminhada, a jornada do Jordão não sei do que seguir o que Jesus falou. Quer ver como é complicado o que Jesus fala? Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 5: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que todo ritual, toda como é que chamava na teologia? Liturgia. Toda a liturgia que a gente faz aqui, ou que a gente faz em qualquer lugar, essa roupa que você veste que é diferente da roupa que os outros vestem, essa Bíblia que você carrega, grandona ou pequena, que você faz questão de mostrar, aquele hino bem alto que você escuta, faz mal? Não, nenhum mal. Mas se você faz isso com a intenção: eu vou fazer assim porque Deus vai me ouvir, eu vou ser salvo. Não. Deus diz: já recebeste a tua recompensa. No momento em que eu pratico a minha religiosidade para mostrar que eu sou religioso, porque eu tenho, como é dito por muitos pregadores, eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu tenho que mostrar que eu sou diferente. Mostrou? Mostrou. Pronto, já recebeu. Já foi, beleza, já mostrou. Eu vou tirar essa barba, por quê? Para mostrar que eu sou diferente. Pronto. Eu vou ali no meio da praça e vou gritar: arrependei-vos e tal, e aquela coisa. Mostrou que é diferente? Mostrou. Já fez? Já. Pronto. Já recebeu o teu galardão. Jesus, quem está falando aqui? Jesus. Não é eu que estou falando, é Jesus. Aí ele fala: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Como é que a gente fala com o Pai da gente? Como é que a gente conversa com o nosso Pai? A gente chega: grandioso. Não, a gente chega: e aí, Pai? Né? Aqui na região tem o costume de falar: bença, Pai, né? Bença, Pai. E aí você conversa com seu Pai, né?
Mas todo esse ritual, essas palavras bonitas que a gente aprende e essa eloquência não tem valor nenhum para a salvação, nem para Cristo. Ele fala: não vos assemelhais, pois, a eles, porque o vosso Pai, ele fala, e orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é você repetir. Tem uma coisa interessante que eu vejo, que é um sincretismo também, o poder da palavra. Há o poder da palavra. Se você falar uma coisa, isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Então, se uma pessoa, você fala, o menino é burro, esse menino é burro, o menino é burro, o menino burro. O que vai acontecer? A palavra vai deixar o menino burro. E se você falar, o menino inteligente, o menino vai ficar inteligente. Meu irmão, se o menino não pegar livro para ler, não for para a escola, não tiver um hábito saudável, mental, ele vai ser burro, ele não vai ser inteligente. Você pode dizer para ele que ele é inteligente o tanto que for. Ah, porque eu vou ser rico, eu vou enricar, eu já me sinto rico, eu vou agir como rico, eu vou falar como rico. Não adianta, gente. Não adianta. Porque Jesus ele fala aqui, não é por muito falar, não é por muito pedir, por muito repetir que você vai ser ouvido, não. Não adianta. Tem um livro chamado O Segredo, né? Que é um livro que, para mim, aquilo ali beira a feitiçaria, beira a astrologia, coisas místicas e coisas fantásticas, e é muito bonito de se pensar aquilo. Ele fala, repita para você, olhe para você no espelho e fala, eu sou forte, eu sou bonito, eu sou inteligente, que você vai conseguir. Eu vou levantar aquele carro, vou botar aquele carro na cabeça. Não vai! Não vai! O que transforma o mundo são atitudes e são processos, e processos são lentos, processos são trabalhosos, processos são doloridos, mas são o que transformam o mundo. Hoje a gente está aqui, iluminado por essas lâmpadas. O homem que inventou a primeira lâmpada elétrica, ele abandonou a noiva lá no altar, quando ele teve a ideia, ele falou, você fica aqui que eu vou resolver um problema. Foi embora. E porque ele estava com uma ideia na cabeça. E ele testou, chegou. Depois de algum tempo, alguém foi perguntar para ele, e aí, Thomas Edison, você teve algum avanço? Ele falou, tive um avanço imenso. Qual foi o avanço que você teve? Eu tenho 10.000 formas de como não acender uma lâmpada. Ou seja, processos são doloridos e processos são cansativos, e a gente quer pular o processo, e a gente acha que a gente só repetir, só falar, só fazer um ritual, só isso e só aquilo vai resolver. Jesus fala, não resolve. Não resolve. Converse com seu Pai que está nos céus, peça para Ele, converse com Ele, não adianta você ficar remoendo. Ele fala, não faça assim. Não assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes que vocês peçam. Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Então, você vai pedir a Deus, Ele vai saber se é aquilo que você precisa e vai lhe dar ou não. Sabe o que eu gosto de pedir a Deus? Direção. Sabe o que eu gosto de pedir a Deus? Iluminação. Sabe o que eu gosto de pedir a Deus? Perdão. Sabe o que eu gosto de pedir a Deus? A presença dEle, a companhia dEle. Sabe o que eu gosto de pedir a Deus? Ele coloca esperança em meu coração no lugar do desespero que muitas vezes vem pelas dificuldades da vida. Conforto. Porque se eu pedir para Deus um caminhoneiro,